Aê, estamos ao vivo para todo o Brasil e todo o mundo, na edição número 105 deste programa. Quem diria que teria 105 edições deste programa? Meu Deus do céu, olha, realmente as pessoas são muito carinhosas comigo, porque eu pentelho todo mundo pelo Facebook, pelo Zap, pelo Instagram, e falo assim, por favor, você precisa do meu programa, preciso da sua presença. E as pessoas topam, eu fico super feliz quando as pessoas topam. E é 95% dos casos. E quem não topa fala que vai topar nos próximos meses. Então, nos próximos meses a gente traz a galera aqui. Está sendo uma recepção muito bacana. Para quem não sabe, aqui é o programa Guia do Cinéfilo. Temos já 104 edições lá disponíveis na TV Caeté, no YouTube da TV Caeté, e também no YouTube do Guia do Cinéfilo, que é o meu projeto de mais de 12 anos aí, que agora está até mais profissional. Tem até CNPJ agora, Renato. Tem até CNPJ o projeto. Coloquei a minha irmã para tocar o projeto aí. Ela está fazendo marketing, fazendo arte. O negócio cresceu, está um negócio gigante já. E que beleza, vida que segue, falando sempre sobre cinema. Às vezes eu estou em reunião na minha outra vida. Tenho duas vidas, né? Trabalha com cinema, tem várias vidas. Às vezes tem várias vidas, tenho várias vidas. Estou na minha outra vida, às vezes em reunião, alguma coisa assim. O que acontece? Eu já fico só aqui no telefone, aqui já. Qual o filme que eu vou ver hoje? O que eu vou falar hoje, meu Deus? Ai, meu Deus do céu. Então, minha vida é praticamente cinema o dia todo, encaixando as coisas todas. Renato, eu tenho um texto aqui para te apresentar e a gente começa o nosso programa de hoje, tá bom? O pessoal que está vendo a gente ao vivo, mande suas mensagens. Se você está vendo a gente offline, deixe as mensagens também aí na caixinha que depois a gente responde. Que vai ser muito, muito, muito bacana, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ó, esse textinho aqui eu roubei de algum lugar. Roubei do LinkedIn, Twitter, Facebook. Se tiver alguma coisa errada, tu briga comigo, hein? Tá bom? Beleza, vamos lá. Quero vamos ver. Lá. Nosso convidado de hoje ele é jornalista, mestre em cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG, crítico afiliado da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Ele é editor-chefe e criador do Cinematório. Também integra a equipe de jornalismo da rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Tudo certo? É isso mesmo? Boa noite, Renato Silveira. Beleza, parceiro? Grande Rafael, tá certíssimo. Tá certo, está atualizado. Obrigado pela presença, parceiro. Tudo bem contigo, cara? Cara, imagina, eu que agradeço o convite, tudo certo. Espero que com você também, todo mundo que está aí nos acompanhando. Show de bola, vai ser show de bola, vai ser muito legal esta noite. Muita gente mandando o zap aqui, porque as aulas voltaram, né? As aulas voltaram presenciais, o pessoal está vendo do telefone, vai ver, vai tentar dar um oi. Então não tem problema. Eu já falei pro pessoal, não tem problema. Precisa ver ao vivo, ver depois o offline, e tem sempre a galera vendo no offline, mandando mensagem. Então, o que importa é assistir depois para dar aquela moral pro amigo, né? Pros amigos, né? Pros amigos. A moral dupla aqui, para mim, pro convidado, né? Ô, Renato, é o seguinte, eu tenho a primeira pergunta é uma pergunta default, uma pergunta padrão que eu faço para todo mundo. Eu queria saber como é que foi o teu início nesse universo louco do audiovisual. Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou pesquisar cinema, vou escrever sobre cinema, vou criar projetos. E outra questão, a sua família sempre te apoiou nessas tuas escolhas? Conta pra gente. Massa, boa pergunta. Cara, começou na adolescência, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo jornalismo, em primeiro lugar, então era a profissão que eu queria seguir desde garoto. Então, quando eu prestei o vestibular, comecei a fazer a faculdade de cinema, aí tá vendo, já estão misturando as coisas, a faculdade de jornalismo, eu já pretendia escrever sobre cinema, ou pelo menos estar ligado aí à área cultural, né, que sempre foi o meu caminho mesmo. Então, eu já desde o início, naquela época lá do HTML, GeoCities, né, aquela coisa toda. Caraca, GeoCities, mano. Essa daí é das antigas. Velho. Tá entregando a idade. Tô falando aí de 1997, 98, né? Então ali eu já brincava de criar sites de cinema. Meu primeiro site, ele se chamava CineWeb. Hoje tem um CineWeb famoso, né? Mas não é esse não, foi antes desse. Foi o CineWeb, o site das estreias, que era só para falar de filmes que estavam em cartaz nos cinemas, né? Isso foi bem ali no começo da minha faculdade, né? Era uma coisa para brincar mesmo.
de escrever sobre filmes. Aí lá na faculdade eu escrevia para o jornal Laboratório. Depois eu comecei um estágio no Cinema em Cena, né, que eu tive a felicidade de ser aprovado ali no teste com o Pablo Vilaça. A felicidade também de ter o Cinema em Cena aqui em Belo Horizonte, né, onde eu moro. Então foi uma porta de entrada em tanto, né? E foi a partir dali que eu segui essa minha carreira aí como jornalista e crítico de cinema. Depois eu vim a criar o Cinematório, quando eu formei, em 2003, que é o site onde eu trabalho hoje, sou editor-chefe e trabalho junto com a minha esposa, né, a Raquel Gomes, e lá a gente tem os podcasts, críticas de cinema, fazemos coberturas de mostras e tudo. E é isso, né? Minha trajetória profissional é essa, e claro, tem a Rádio Inconfidência também, onde eu também trabalho atualmente desde 2007, né? Eu prestei um concurso, a Rádio Inconfidência, ela é uma rádio pública aqui de Minas Gerais, então lá eu trabalho mais na parte do jornalismo mesmo, com o noticiário diário, mas eu apresentei lá a proposta de um programa de cinema, que é o Cinefonia, em 2016. O pessoal gostou da ideia e estamos lá até hoje, semanalmente, apresentando esse programa que tem trilhas sonoras, né, de filmes brasileiros, e a gente fala também, eventualmente, de filmes que estão entrando em cartaz e tudo mais. E, cara, a segunda pergunta, em relação ao apoio da família, é aquela loucura, né, bicho? Acho que, primeiro, o jornalismo já é uma área muito arriscada, né? Não é uma coisa assim, que a não ser que você tenha um jornalista na sua família e que seja um jornalista bem-sucedido, eu acho que ninguém vai falar para você, seja jornalista, vai lá, faz a faculdade, que é uma área super de boa, né? Não é, ninguém faz ideia, né? E a realidade da maioria das pessoas que trabalham nessa área é que é uma profissão de muito risco, né? Risco no sentido financeiro, né? Ainda mais hoje em dia, com o mercado tão ruim para tantas profissões, né? Para o jornalismo é um pouco pior, vamos dizer assim. E trabalhar com o cinema ainda, né? Então, assim, o apoio mesmo assim, é difícil de dizer que eu tive, mas é claro que não faltou incentivo para eu buscar e ir atrás dos meus sonhos, né? Então, tudo que eu consegui até hoje foi sempre muito comemorado, muito bem recebido pelos meus pais, meus tios, primos, né? Todo mundo acompanha aí o que eu arrisco a fazer aí, mas na internet, né? Que é o espaço que a gente tem hoje. Então, pelo menos essa plateia cativa de casa eu sempre tive. Show de bola, cara. Eu sempre faço essa pergunta da família, aí as respostas são variadas, cara. Variadas, assim, num nível assim, bem extremo. Tem gente que, meu Deus, meu pai quase me expulsou de casa. É uma loucura, já teve de tudo aqui, já teve de tudo aqui. Não só no online, né, a entrevista que vai atuar, como também no offline. Então, assim, tipo, já escutei de tudo aqui. É porque realmente, né, assim, eu até falo pro pessoal como é que foi a minha experiência. Quando eu falei que eu ia ter uma parte da minha vida dedicada ao cinema, de alguma forma, que encosta um pouco no jornalismo, mesmo sendo formado em jornalismo, acaba encostando um pouco e tal. E aí, realmente, a família faz assim, o quê? Exato. Né? Tipo, como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que sai dinheiro daí? Não sei o quê. Esse mundo capitalista louco que a gente vive, né? Então, assim, e aquele negócio, quando você não tem ninguém na família que é ligado à área, é pior ainda, né? Então, exato. Fica um tiroteio de informações e, assim, todo mundo fica com medo. As pessoas falam com você como se fosse um pobre coitado mesmo. Oh, meu Deus, esse vai sofrer pra caramba. Meu Deus do céu, esse vai sofrer a beça. É brabo. Até hoje me perguntam como que eu ganho dinheiro trabalhando com isso. Mas, enfim. Mas é tem jeito. Tem né? jeito. A gente se vira. Não, é tudo que eu falo, ó, sempre quando a gente faz as coisas com amor, com paixão, com dedicação, as coisas, os frutos vêm. E vem até as verdinhas também vêm. As verdinhas também vêm. As verdinhas também vêm. Ó, dá boa noite aí para Ivonete Pinto, querida. Um beijo, Ivonete, querida. Ei, Ivonete. Também já esteve aqui. Super beijo para você. É ótimo. Mandem suas mensagens, pessoal. Ô, Renato, uma coisa que eu te falar também, você trabalha, assim, você tem um projeto na rádio, lá o Cinefonia. Cara, eu ia para a faculdade, cara, que eu sou da área das exatas, tá? Então, meu outro mundo é da área das exatas. Então, eu pegava um ônibus, cara, que é Cascadura Gávea. Não sei se você conhece Cascadura Gávea. É longe pra dedéu, filho.
É um trajeto longe para Paredão. Então eu ficava escutando as rádios que tinham, cara, no telefone, que no meu telefone não tinha MP3, eu tinha a rádio, né? Botava o fonezinho. E, cara, eu adorava aqueles spotzinhos de 30 segundos falando sobre cinema. Aí tinha o Sim. Rubens Evaldo Filho falando, eu lembro. A Renata Boldrini, ele já passou acho que em várias rádios também falando. Um monte de gente bacana, cara. E me alegrava meu dia, cara. 30 segundinhos falando sobre cinema. Era um negócio bem rápido, né? Vai estrear sexta-feira no centro do cinema, não sei o que, não perca. Aí vinha todos os anunciantes, aquela confusão. Então eu ficava felizão, falando, caramba, que legal, né? Tem pessoas que, poxa, vivem disso, né? De divulgar o cinema, de falar um Exato. pouco sobre o cinema. Então, assim, eu ia pra faculdade ser amarradão. Falei, caraca, esses caras são os meus ídolos, cara. Quando eu comecei a frequentar cabines de imprensa, os eventos, né? E você vai conhecendo essas pessoas de perto. Cara, pra mim é como se eu estivesse vendo o Ricardo Darín, assim, sabe? Porque é famoso para mim, né? Às vezes não é para os outros, mas caraca, poxa, essa pessoa, né, cara, pô. É claro que ninguém. Eu falo para todo mundo aqui que ninguém é igual a Celso Sabadin, grande crítico de cinema. Ele é a Sim, celebridade. Celso Sabadin é a sim. celebridade. Ele dá autógrafo nas cabines de imprensa. Celso Sabadin dá autógrafo nas cabines de imprensa. Oh, eu Já assisti o parece. Celso, acho que na Já Band, né? Ele tinha um quadro lá, o tinha. Cinemania, né? Uma coisa assim. Não, ele já teve Nossa, já foi, tá lá no Rony Von também. O é, saudoso Christian Peterman também tinha lá no Rony Von também, querido sim, Christian. sim. Era muito legal, cara, esses espaços também na televisão, né, que tinham, né, pra gente poder ver essas pessoas, né. O Rubens Evaldo Filho era aquela enciclopédia no Oscar, né, que todo mundo lembra, né? O Exato. cara sabia tudo, passava uma imagem, o cara falava qual era o nome do diretor, que dia que ele nasceu. Era uma coisa louca aquilo ali, meu Deus do céu. Eu tinha a tese que o Rubens, o Renato, ele ficava decorando o ano todo todas aquelas imagens assim, mas não, cara, ele não sabia o que ia passar. Então o negócio vinha e era uma doideira, cara, era uma doideira. Mas é muito legal, né, cara? Essas pessoas inspiram de alguma forma todos nós que amamos cinema, né, cara? Você também teve essas referências, cara, quando você começou, você assim, tinha alguns textos que você gostava. Quais foram as primeiras referências, assim, nesse meio, Renato? Cara, é bem isso que você falou, essas referências da TV mesmo, de acompanhar, igual eu disse, né, o Celso Sabadin, também tinha o Rubens, que mais? No impresso, né, as críticas do Inácio Araújo, que chegavam aqui, o Arnaldo Jabor, né, tinha as crônicas também, que eram publicadas, eram republicadas, né, em jornais aqui de Minas Gerais, né, ele escrevia para o Globo, né, e o pessoal republicava aqui. E são esses, né, esses críticos que são, igual você disse, celebridades, né, para a gente que acompanha, né, e gosta muito de ler e né, ficar por dentro das novidades que, numa época, né, em que as coisas não chegavam com essa facilidade que hoje a gente tem da internet, de saber o que está acontecendo no mundo inteiro, né, era por meio desses veículos que a gente se informava. A saudosa revista 7 também, né, que foi, acho que, a iniciação de muita gente que trabalha hoje, da nossa Verdade, geração, que trabalha na área. verdade. E isso, cara, assim, e depois, quando comecei a ter acesso à internet, o cinema em cena foi realmente a minha porta de entrada aqui no Brasil, né? Eu acompanhava muito o Pablo, antes de conhecê-lo pessoalmente, vir a trabalhar com ele. Eu já o conhecia do site, de ler as críticas, né? Acompanhar lá as notícias. Quando eu comecei lá, cara, que eu publicava as notícias, eu falava, cara, que coisa, né? Eu estou fazendo aquilo que eu justamente acompanhava, né? Que eu lia muito. Que legal. Então foi passar para o outro lado foi uma experiência muito legal. É sempre importante falar também do grande Pablo Vilaça, é verdade, um dos maiores críticos aí que temos no nosso país. O grande Pablo Vilaça está sempre informando a gente aí ao longo desses anos todos. Né? O Pablo Vilaça já tem bastante tempo na crítica também, né? Bastante. Tem bastante tempo na crítica, né? Show de bola. E, Sim. dá cursos, eu acho que no Brasil todo ainda, né? Presenciais, né? Pelo menos ele dava, né? Eu lembro que era É, lotado. Ele anunciava, né? Acho que até pelas redes sociais dele, né? Anunciava, olha, vai ter curso. Caramba, esgotava rapidinho, cara. Realmente ele é é uma verdade. referência. Ele é uma referência. Ó, a Ivonete tem uma pergunta para você aqui, que ela tá mandando, ó. Queria saber do Renato como é que é fazer crítica através do podcast. É possível aprofundar reflexões nesse meio? Pô, excelente pergunta e antes de responder, agradecer aqui o elogio da Ivonete, né, dizendo que eu sou
Um crítico elegante? Botei até aí na tela, ó. Né? Botei até aí na tela. Depois você printa, Renato. Depois você printa. Vou printar. Muito bom. Obrigado, Ives. Então, cara, fazer crítica de cinema através de podcast foi um desafio ao qual eu me lancei em 2011, né, que foi a primeira, quando a gente começou a fazer podcasts lá do Cinema em Cena. Na época eu ainda trabalhava lá. E a ideia era, é curioso isso, acho que pouca gente sabe, mas a minha inspiração na época que a gente criou o programa foram esses programas de TV de mesa redonda de futebol, que o pessoal fica lá comentando, resenhando os jogos. Linha de passe. Cara, a minha referência para um podcast de cinema na época foi isso. E a partir daí a coisa foi se desenvolvendo, né? Antes era uma conversa assim, bem descontraída mesmo. Aí, com o passar do tempo, as pessoas foram gostando, né, e pedindo para a gente comentar filmes, né, em vez de ficar só falando sobre assuntos, né, específicos, fazer programas temáticos e tudo. E aí, quando eu passei a fazer os podcasts do Cinematório, junto com a Raquel, aí a gente falou, vamos fazer só sobre filmes, vamos nos aprofundar em filmes. Ao invés de pegar um tema, sei lá, filmes de terror dos anos 80, vamos pegar um filme de terror dos anos 80, um clássico, e vamos destrinchá-lo, né, durante, sei lá, 1 hora. E aí deu certo, cara, porque a gente continuou com esse formato de mesa redonda, chamando convidados, né, além de eu e a Raquel. A gente tem hoje no nosso site como colaboradores a Ana Lúcia Andrade, que é professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, temos o René França, que é um grande amigo e também é crítico de cinema, professor de cinema, cineasta também, entre outras pessoas, né, que também são colegas, né, da crítica e tudo, a gente chama para bater esse papo. E o que eu acho mais interessante e que me surpreendeu positivamente nessa experiência, e que para mim funcionou como exercício de crítica de cinema, foi essa troca. Então você, ao invés de simplesmente dar a sua opinião, você vê a sua opinião ser acrescentada de outros pensamentos, né, das pessoas que estão ali participando da conversa, e aí você tem uma construção coletiva de um texto, né, vamos chamar assim, que é um texto, no caso um áudio, né, desse pensamento sobre esse filme. Então a coisa vai se desenvolvendo, então anotações que você tinha feito às vezes se transformam em outra coisa, a análise ela vai se ramificando, sabe? O resultado final é sempre bem interessante. É uma coisa que não é a crítica de cinema convencional, né? Acho que todo mundo que pensa em crítica de cinema pensa primeiro no texto, né? No texto crítico que vem da imprensa, né? Mas hoje a gente já tem, né, variadas formas de você exercitar o pensamento crítico, né? O podcast é uma dessas formas. Tem vídeo, né? No próprio podcast tem outras maneiras de você fazer isso, mas dessa maneira do debate, né, da crítica ser construída ali durante um debate, eu acho uma experiência das mais gratificantes que eu tenho nessa área, né, nessa minha profissão. Então, eu acredito que foi o caminho que eu encontrei e que eu vejo que inspirou muita gente também a segui-lo, né? Tem tantos podcasts de cinema hoje, e podcasts muito bons, né? E é bem legal ver que muita gente também tem feito esse exercício de conversar, né, sobre filmes e, a partir daí, desenvolver um pensamento, né? Não só simplesmente falar eu gostei, não gostei, mas se aprofundar em análises, né? Trabalhar mesmo assim, percepções que a longa duração de podcast permite a gente aprofundar. Muito bacana, cara. Show de bola, excelente, cara. Eu falo para todo mundo assim, tudo que é cinema, quando as pessoas estão falando sobre cinema, até da maneira, tem muita gente que fala de uma maneira superficial, né? A era do TikToker, né? Os TikTokers. Eu não sei como é que a pessoa consegue fazer tudo em 1 minuto ali, é uma loucura. As cabines de imprensa, então, eu estou no Rio de Janeiro, já fui em milhões de cabines de imprensa, também já fui em São Paulo. Cara,
não tem que ser mais cabine de imprensa, é cabines de imprensa e influencers. Porque acaba o filme, a pessoa cola no pôster e começa a falar um monte de coisa. Eu falei, caraca, como é que a pessoa conseguiu desenvolver o raciocínio tão rapidamente, assim, sabe? Eu fico Faz dancinha impressionado. também? Dancinha não, mas fala assim, e aí, pessoal? E aí, não sei o quê? Alguns têm até nome, não já viu? Tem até nomes. Meus queridinhos, meus amorzinhos. Cara, eu acho barato, sabe? Eu acho legal. Eu acho que tem gente que Sim, consome isso. sim. Tá falando sobre cinema, é coisa positiva, sabe? Então tá beleza. Mas Aham. eu confesso que eu fico perdido, cara, com essa informação miojo que eu chamo, sabe? Que é super rápido, assim, é mais rápido que o miojo. Eu fico assim, meio desesperado. Mas eu acho legal, eu falo, pô, bacana, né? Tipo, a pessoa é um marqueteiro do cinema. Tá falando sobre cinema, É, tá legal, tá divulgando um trabalho. E é muito bacana também quando fazem isso com filmes brasileiros, né? Que a gente sabe que precisa, né? Tá sempre ali essa informação dos filmes brasileiros, né? Mas eu acho engraçado por um outro lado, porque eu também gosto de uma coisa um pouco mais elaborada, né? Em determinados pontos dentro do filme, pra gente refletir, né? Eu acredito que todos os filmes têm os sim. seus pontos de reflexões, né? E o debate não pode ser uma coisa superficial, tem que ser uma coisa um pouco mais ampla, né? Profunda. E essa Sim. questão dos pontos de vista também é muito, muito importante. Aqui o Guilherme Tristão está aí com a gente, grande Guilherme Tristão. Esse daí é um dos Boa programadores noite. do Festival do Rio de Cinema, meu querido Poxa, amigo, grande Guilherme Tristão. Aí tem a foto dele aqui, ó, Renata, a foto dele lá em Machu Picchu, ó. Ah, é muito puxa chique, vida, hein? cara. É Nossa, muito doido chique. para conhecer. Ele já deve ter programado um monte de filme aí, e já programou um monte de filme sul-americano, né, no Festival do Rio de Cinema, que é um dos maiores festivais que temos aqui no Brasil. Um beijo aí pro Saudades Rio. de ir no Festival do Rio. E olha, e Renato, não sei se tu conhece o Guilherme, mas o Guilherme é o cara que melhor faz sinopse na face da Terra. Eu Ah, acho que é? todas as distribuidoras tinham que pagar um frila para Guilherme Tristão fazer sinopse. Eu me cagava de rir com as sinopses dos filmes quando a gente É mesmo? conversava lá em Niterói. É muito engraçado. Ele consegue, ó, grande Guilherme Tristão, meu querido amigo, saudade de Legal. conversar com ele lá no Reserva Cultural de Niterói, que é um cinema que tem aqui no Rio, em Niterói, né? No Rio Niterói, que é projetado pelo Niemeyer, né? O espaço é bem bonito, uma coisa Ah, sim, eu linda. já vi fotos, é. Nossa, é lindo. A Juliette Sim. Binoche já foi lá, Gerard Depardieu. O pessoal da Hemovisão leva os franceses todos, né? O aluno que é francês, que é ator, que é atriz, produtor, bota na Air France lá e vem para cá e sempre desembarca nos reservas. Um beijo pro Tá pessoal certo. lá que eu trabalhei já lá, foi quase 2 anos lá no reserva. Um beijo pro Jean Tomás Bernardinho. Já teve aqui também, pessoal. Não percam a entrevista com o Jean Tomás. Foi algo sensacional. Não percam, não percam. A gente riu demais. Eu não sei se vocês sabem, o Jean Tomás é o dono da Imovision, que é uma grande distribuidora de cinema aqui no Brasil, o dono dos reservas culturais. E ele era jogador de futebol profissional. Ele jogava no Olympique de Marselha. Ele era camisa 8 do Olympique de Marselha. Jogou com o Paulo César Caju no Olympique de Olha, Marselha. Então, assim, é que ele teve um problema na perna, aí passou por uma operação e parou de jogar futebol. Então, assim, ele é viciado em futebol. Foi muito legal o papo. Então, quem quiser conferir lá, futebol e cinema, vocês voltarem na entrevista do Jean Tomás. Mas, Renato, é o seguinte, queria saber de você uma coisa. diga. Você é um dos membros da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? Essa associação, sempre faço questão de falar aqui a importância que essas associações têm, não só a Abracine, né? Como as regionais também. Desde lá do Pará, que eu acho que foi a primeira que teve aqui no Brasil, teve aqui do Rio também foi antes, e tem a Abracine. E eu queria saber de você uma coisa. Como é que você enxerga hoje a importância da Abracine, né? O papel da Abracine assim, perante a todos, né? Não só aos críticos, mas também ao público, né? Com as publicações que vocês fazem, e essa questão também de orientar o crítico, né, nos outros festivais. E outra coisa, a classe dos críticos de cinema, na tua opinião, é uma classe unida aqui no Brasil? Olha, bom, vamos lá. A Bracine, eu estou na Bracine desde 2012, fiz parte já de... Estou na segunda diretoria, né, que eu tenho aí o prazer de colaborar. Agora eu estou na função de secretário-geral, e uma das coisas que eu faço hoje é justamente alimentar o site da Bracine, né, com as informações que o público encontra lá sobre a associação, as nossas atividades, né, os dossiês dos festivais. Agora a gente, por exemplo, está com um programa lá em parceria com
o Projeto Paradiso, que vai levar um crítico de cinema para o Festival de Locarno, né, aqui do Brasil, para poder fazer eu vi, cara, uma eu vi, que experiência legal, lá. Então, que legal, cara, são sensacional. atividades como essa que eu acho que mostram a importância da Abracine, né, que é uma associação que reúne, hoje, acho que quase 150, perto disso, críticos de cinema do país todo, de todas as regiões. Então, eu acho que uma das principais funções da associação é justamente ter essa reunião, né, de talentos que estão espalhados aí pelo Brasil todo, de não só ter todo mundo no mesmo lugar, mas também de movimentar essa área que a gente sabe que tem crescido muito, né, ainda mais com as novas tecnologias. Não é, de forma alguma, um espaço para dizer se você é crítico de cinema ou não. Não é que quem está lá é crítico e quem não está não é crítico, não é nada disso. Mas é um lugar em que quem participa, quem tem o interesse de participar, em primeiro lugar, né, vai encontrar, com certeza, maneiras de se profissionalizar, caso esteja começando na carreira, né, vai encontrar ali um espaço de troca com pessoas que já estão na área há bem mais tempo, né, e vai poder participar de atividades formativas e também atividades que são de experiência de cobertura de festival, né, de participar de júris de festivais de cinema, em que são vários, né, os principais festivais de cinema hoje no Brasil. A Abracine tem um júri da crítica, formado por membros da associação, além de convidados regionais, não é? Então, são atividades que, sem dúvida nenhuma, enriquecem a trajetória de quem quer, né, seguir aí nessa vida louca de crítica de cinema. A outra pergunta que você tinha feito Se era a classe, sobre se a a classe classe ser dos unida. críticos tem gente que fala que não é nenhuma classe. Tem gente que fala que não é nenhuma classe. Como é que você vê essa questão da união, dos críticos de cinema? A gente sabe que tem assim, discordâncias sobre questões. Eu conheço muito Sim. bem muito dessa parte, assim, porque eu conheço muita gente. Mas eu queria saber a tua opinião, você que já está há tanto tempo na Abracine, assim, como é que você vê? Está mais unido? Tem briga? Não tem? Está todo mundo querendo dar as mãos realmente para poder fazer o negócio desenvolver, o que vai ajudar todo mundo, não só os críticos de cinema, mas também o público, que vai ganhar com um monte de coisa. Não, como você disse, sempre vão haver discordâncias, né, de opiniões, de pontos de vista sobre uma questão ou outra, e isso supera a questão do que seja gostei de um filme ou não, né? A Abracine, ela não funciona para isso. O Rafael, bateria do notebook que tá acusando que vai terminar, deixa só eu Tá, ligar na tomada tranquilo, ali rapidinho, tranquilo. tá? Desculpa, Não, rapidinho. relaxa, vai lá, tá Só um tranquilo. instante. Peraí. Tranquilo. Já voltamos, voltamos com o Renato Silveira aqui, ó, para falar sobre cinema. Estamos num assunto muito bacana, que é a Abracine, a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema do Brasil, que eu tenho tantos amigos. O Renato tem 150, mais ou menos 150 membros. Eu queria saber quantas desses 150 pessoas eu conheço. Acho que eu conheço um monte. Pelo menos umas 40 eu acho que eu conheço. 40? É. Tá, aí eu conheço Voltei. pessoalmente, né? Eu tô falando aqui comigo mesmo. Você falou que tem 150 membros, mais ou menos, a Abracine, né? Mais ou menos. Perto disso, isso. Eu acho que eu conheço uns 40. Eu acho que eu conheço, mas aí de nome, pelo nome, aí eu acho que eu conheço aí uns 80. Uns 80, eu acho. Eu conheço muita gente. Depois eu fiquei vendo aqui na minha listinha, tem tanta gente no meu zap, Renato. Tem um monte de gente da Abracine no meu zap, eu nem sabia. Mas continua aí, Renato. Pois é, Fala aí mas então pra voltando gente. então. Uhum. Então, na Abracine eu sinto que a classe, né, é muito unida. O pessoal sempre apoia, né, as atividades que a gente faz, participa, né. Tem o canal da Abracine também aqui no YouTube, então tem lives que são realizadas, sempre tem a participação muito interessante
de membros da associação, né, que dispõe aí do tempo do seu dia para estar lá, participar e acompanhar os debates. Nós temos também hoje o podcast da Abracine, né, que eu apresento junto com a Amanda Wade, e hoje não, já tem 2 anos, né, que a gente tem esse podcast. Mas, e sempre também a gente vê que o pessoal gosta muito, não é um podcast só para críticos de cinema, mas a gente percebe que grande parte desse público é de críticos de cinema, né, pessoas que se interessam pela área. Então é bem legal acompanhar isso. E pelo volume de interesse que a gente percebe de pessoas que querem se filiar à Abracine, sempre chegam e-mails para a gente perguntando quanto que vai abrir a janela de filiação, né? Como que faz para participar e tudo. A gente vê que é uma área em que as pessoas querem estar juntas, né? Então eu acredito que esse sentimento de união, ele existe. É claro que uma pessoa pode ter um interesse ou outro mais específico de estar na Abracine, mas eu acredito que o principal dele é realmente fazer parte, de fato, de uma associação, né? Estar ali junto com outras pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Bacana, show de bola. E só uma última pergunta sobre a Abracine. Como é que faz para fazer parte? O pessoal manda mensagem querendo. Tem janelas durante o ano, Isso. que aí, por meio de textos, aí tem uma banca que analisa. Eu tô chutando, tá, Renato? Depois você vai falar que tá errado, não. Na minha cabeça deve ser assim: tem algumas janelas, e aí uma banca analisa algum conteúdo que a pessoa tenha feito, talvez textos impressos na internet. Sim. Uma categoria para TikTokers, calma, tô brincando, pessoal. Estou brincando. Mas é mais ou menos isso mesmo, Renato? Tem janelas e a Sim, pessoa manda... são duas janelas anuais, né, uma em cada semestre. Agora em abril deve ser aberta a primeira de 2022. Nós estamos na metade do mês, né? Então quem tem interesse fica ligado lá no site da Abracine, abracine.org. Tem lá o link, tudo, com as informações de como faz para participar. E tem um formulário básico, né, para você preencher com as suas informações, e a gente pede para a pessoa mandar exemplos do trabalho que ela desenvolve como crítica de cinema, né? E aí esse portfólio, vamos dizer assim, ele é, sim, analisado por uma banca que é formada pelas pessoas que fazem parte da diretoria da Abracine, e ali, a partir dali, essa quantidade de pessoas que se inscrevem em cada janela são selecionadas ali em torno de 6, 7, varia, né? Mas sempre respeitando muito critérios assim de regionalidade, né? Para dar espaço para pessoas do Brasil todo, e também a questão do gênero, questão da raça, né? Para a gente ter cada vez mais uma associação plural, né? Que tenha vozes representativas aí de todo tipo de profissional e de interesse, né, que tem na área. E também, você brincou aí com o TikTok, se a pessoa faz o TikTok e a gente julgar que é um trabalho interessante e relevante para a crítica de cinema, por que não? Né, estamos abertos às novas mídias, claro. Excelente, show de bola, gostei. Luiz Renato, esse aí é o porta-voz da Abracine, fala muito bem, Luiz Renatão. Olha só, a Ivonete falou para você falar no podcast, você já até falou aí, já estava até na sua resposta. Show de bola. Não, acessem lá, a gente está aí nas plataformas digitais, né? Só no Spotify, naquelas todas famosas, né? Podcast Abracine, aí nós temos lá variados temas, né? A gente tem um dos episódios que a gente tem mais orgulho é o que a gente fez sobre a Cinemateca Brasileira, naquele momento da crise que a Cinemateca estava vivendo, né? De praticamente ser fechada mesmo pelo governo Bolsonaro. E a gente teve a grande honra de ter o Ismael Xavier participando desse podcast. Ele que faz parte da associação Amigos da Cinemateca, né? Que hoje está aí à frente da gestão. Ele trouxe aí um histórico sobre a importância, a história da Cinemateca, que foi algo, assim, genial. A gente tem também outros podcasts com filmes brasileiros que são analisados, né? A gente começou falando aqui de análise de filmes, né, em podcasts. Um dos mais recentes é sobre Pra Frente Brasil, né, um clássico aí do Roberto Farias, que completou 40 anos
agora no mês de março, né? 40 anos de lançamento. Então a gente fez um episódio especial para discutir esse filme. E tem vários temas. Só chegar lá e ouvir que acho que vocês vão gostar. Para quem gosta de cinema, não deixem de acessar aí o grande podcast da Abracine, queridos amigos da Abracine. Eu falo que eu sou muito fã da Abracine, de todas as associações. Eu sou um cara, aqui no meu programa vem todo mundo. E eu sempre falo que o diálogo é sempre a melhor ferramenta para a gente, todo mundo crescer, né? Quando todo mundo dá as mãos, claro. Quando sai daqui, sai dali, as coisas andam. Eu fui programador de cinema há muito tempo, sabe, Renato? E lá no meu banquinho, sabe o Casal Alberto de Nóbrega, tinha um banquinho da praça é nossa? Sim, lá no cinema que eu programava também tinha um banquinho. Então eu conheci muita gente. Então eu sempre falo, gente, vamos dar as mãos, vamos ser felizes, porque o cinema precisa de todo mundo junto, todo mundo para frente, para todo mundo crescer e todo mundo poder fazer o seu trabalho, né? Contribuir um pouco, né? Para falar dessa arte que tanto amamos aí, para que fique tudo bem para todo mundo. Olha só, o Renatão, o seguinte, queria saber de você uma coisa. Quando eu era programador de cinema, eu via grande parte do público com um certo preconceito, até mesmo um preconceito, quando tinha um filme brasileiro em cartaz. Então a gente fazia todo um trabalho de formiguinha, falando, poxa, mas você não vai ver o filme porque é brasileiro, a pessoa não queria nem saber sinopse, quem estava fazendo, era brasileiro, não quero ver nada brasileiro. Você percebe que isso ainda acontece hoje em dia, que parte do público tem um preconceito, até mesmo um preconceito contra os filmes feitos aqui no Brasil? O que você acha? Eu acho que diminuiu um pouco, mas ainda existe, né? Infelizmente. Muito devido a essa desproporcionalidade de distribuição, né, dos filmes brasileiros em relação aos hollywoodianos, principalmente. Então, isso impede que muita gente conheça os filmes brasileiros, né? Eu fico impressionado, assim, como que tem filmes que são, sabe, super tranquilos, não tem mais aquilo de, filme brasileiro ou é filme com temática social, ou é filme que vai ser aquela comédia escrachada, de forma alguma, né? O cinema brasileiro é tão rico, e tem filmes assim que não devem nada a filmes que vão aí para Oscar, que ganham prêmios e tudo, as pessoas todas assistem, né? Mas o filme brasileiro, por ser brasileiro, por não ter espaço, por preconceito também dos distribuidores, eles acabam não tendo esse alcance, né, que as produções estrangeiras têm. Parece que o que é importado é melhor só por ser importado, e o produto nacional é qualquer coisa. Dá essa impressão, né, que é muito triste. Falei do Pra Frente Brasil, por exemplo, né, esse filme que tem aí 40 anos já de estrada. Cara, é um thriller político, um filme que tem ação, que tem intriga, que fala de um tema tão importante, né? E a impressão que eu tenho é que pouca gente conhece, né, do nosso próprio país. Diferente aí de filmes que também são thrillers políticos, que falam da história de países, né, da Europa e tudo, e que são super famosos, né, que as pessoas conhecem, sabem do que se trata. Agora, é o produto nacional, as pessoas não conhecem. Isso é muito triste, né, de perceber. E eu acredito que está pior agora, durante a pandemia, porque a gente vê que os cinemas agora são terra livre para blockbuster, né? Dificilmente você vê um filme brasileiro hoje em cartaz, né? A medida provisória entrou agora com muito esforço, né? Não, com aquela justificativa de que os cinemas precisam conseguir dinheiro, então eles vão botar os blockbusters lá, porque é isso que vai trazer o dinheiro, não sei o quê, fica aquela coisa toda. Pois é, cara. É difícil, né? Mas é isso, acho que a nossa função como crítico de cinema também passa por isso, né? Por essa responsabilidade de valorizar a arte nacional, de tentar elevar ela para a maior quantidade de pessoas possível, né? Claro, sempre fazendo esse trabalho de avaliação, de análise, né? Tem que ter um critério, não é simplesmente, o filme brasileiro que, né? É claro que a gente sempre busca valorizar o nosso aqui, né? Mas sempre tendo esse olhar crítico.
O Tristão tá falando, a medida provisória é sucesso do momento. É verdade, realmente, várias salas cheias, o pessoal tendo uma procura muito grande. Eu acho que entraram, eu não tenho o número correto, mas pelo que eu li rapidamente, acho que foram 150 salas no Brasil. Né? Porque é um número que podia ser bem maior, talvez, na minha modesta opinião, com um pouquinho do que eu conheço, se a data talvez fosse outra. Né? Eu achei que a data de estreia dele não foi, sei lá, não encaixou bem, mas a gente sabe como é que é. Às vezes também a distribuidora está entupida de lançamento, né? E só teve aquela data e tal. Então, assim, é complicado, assim, também esse circuito brasileiro com poucas salas de cinema, né? Pouquíssimas salas de cinema no Brasil ainda, o tamanho do Brasil, né? E é complicado. Verdade. Até dou um exemplo aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, que era um lugar que tinha muitos cinemas, hoje não tem nenhum. Não tem mais o Rox, que é um cinema nacionalmente, mundialmente conhecido, e não tem mais o Joia, não tem mais nenhum outro cinema lá. Uma pena, né? Um bairro tão cinéfilo, né? O pessoal tá vendo todo correr para Botafogo para assistir alguns filmes lá no circuito do Itaú e do Estação. Mas isso é curioso, né, Rafael? Porque sempre se fala, né? O cinema vai acabar, não sei o quê, o streaming. Durante a pandemia, esse assunto veio muito à tona, né? Muita gente preocupada, com razão, claro. Mas eu sempre fico impressionado com a força que o cinema tem de se reinventar e recomeçar, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem a maior parte do circuito de salas de cinemas de shopping, mas nós temos um cinema de rua comercial, ainda resistente, que é o Cine Belas Artes, que fica ali perto da Praça da Liberdade. Então, quem vier a BH, fica aí a dica, que é um ponto turístico cinéfilo aqui da capital mineira. E agora, cara, recentemente inauguraram 2 novas salas que também têm a proposta de trazer lançamentos comerciais, né? Elas não ficam exatamente na rua, mas é dentro de um centro cultural do Minas Tênis Clube, que é um importante clube, né, aqui de Belo Horizonte. Também fica ali na região central, até próximo do Belas Artes. Então são mais 2 espaços, né? São salas pequenas, mas é muito importante, né, que a gente veja essas iniciativas surgindo, né, para manter essa tradição da cinefilia, né, de ir às salas de cinema assistir a um filme, não só ver em casa no streaming, que é ótimo ter essa facilidade, mas a gente sabe que ir ao cinema é uma experiência diferente, né? É único. Você assistir a um filme no cinema é único, não tem... Né? Para quem gosta, sabe disso que a gente está falando, né? Então, é importante você sempre apoiar e fomentar esse tipo de experiência, né? Show de bola, é isso aí. Isso aí, que bom. Tomara que seja um sucesso esses novos projetos aí, porque tudo é o que eu falo, toda sala que abre é um sucesso, os investidores já ficam com uns bons olhos para novos investimentos, Sim. Não só em Minas Gerais, mas em outros lugares também de todo o Brasil. Então, sempre mandando sempre pensamentos positivos e para que tudo dê certo aí, em qualquer lugar que tenha sala de cinema no Brasil, a gente tem que agradecer e fazer de tudo para divulgar, né? Sempre que possível, para que as coisas comecem a andar e que outras salas surjam. Que é fundamental, essa imersão, como o Renato falou, essa imersão dentro de uma sala de cinema, não tem o que explicar. Não tem o que explicar. Outro dia eu fui ver um filme na cabine, aí falaram assim, mas o filme já tem para baixar 95 anos. Eu falei, meu irmão, eu quero ver o filme na sala, cara. Claro. Eu vou deixar de ver o filme, sabe? Eu vou ver o filme na minha casa. Tudo bem, minha TV é enorme, beleza, mas não é a mesma coisa. Eu gosto de ir no cinema, de ter o prazer de pisar no cinema, de ver, sabe, a pipoca, o cheiro da pipoca, sabe? Eu não gosto de comer pipoca no cinema, mas eu gosto de sentir o cheiro da pipoca, entendeu? E sentir ali naquele ambiente onde, eu passei a minha vida toda, os melhores momentos, assim, os grandes momentos da minha vida, né? Como todo mundo que ama cinema, né? Então é isso, o cinema é diferente. Ô, Renato, seguinte, queria saber de você uma questão. O Tropa de Elite, Renato Silveira, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema, né? Um filme badalado pra caramba, filme com muito público, parte do público louvando as ações questionáveis do Capitão Nascimento, né? Brilhantemente interpretado pelo Wagner, né? Que para mim é um dos grandes atores que temos. Esse filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas. Costa Gravas, um diretor que tem uma filmografia muito ligada à questão dos direitos humanos. Então, assim, como bom matemático, a equação não fecha, né?
não fecha, né? A Sim. equação não fecha, né? Para algumas pessoas, né? Estou falando do ponto de vista matemático, tá? Do ponto de vista matemático, não fecha a equação. E muito do pensar lá fora, logo que o filme foi lançado, começaram a vir algumas questões. E ficaram até mais fortes essas questões depois de todo o panorama político que veio para cá. Algumas pessoas acham que esse filme, de alguma forma, Renato, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema ele tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, cara. Eu não tenho. Não teria bagagem assim para poder me aprofundar nessa resposta. Eu diria que, citando aí o caso do Tropa de Elite, são filmes que são incendiários, sim, né? São filmes que têm uma força, né, de discurso que pode, sim, influenciar uma pessoa ou outra. Agora, uma nação, aí eu já acho difícil, né? Mas, assim, cara, a força da imagem, ela é inegável, né? Enquanto você está ali, igual a gente está falando, de estar na experiência de ver um filme numa sala de cinema, o tamanho da tela, né, a experiência imersiva, você está ali exclusivamente para aquilo, a força disso é muito grande, né? Então, eu acredito que filmes, com certeza, eles podem moldar a forma como você enxerga o mundo, né? Ou pelo menos assim, eu não diria moldar, talvez seja isso muito forte, mas pelo menos abrir uma janela para que você encontre ali essa identificação, né, com o que a pessoa está narrando, né, ali, no caso, o cineasta ou a cineasta, né. Então, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Eu não sei, eu vou ficar divagando aqui, porque é uma pergunta muito Não, complexa mesmo. não. Essa pergunta ela tem várias respostas aqui, é uma das perguntas assim, um pouco mais polêmicas dentro do questionário, mas deu para entender o seu ponto de vista e é de se pensar, é de se pensar, é de se Sim, pensar, é de sim. se pensar. Já tivemos vários tipos de respostas aqui, mas eu acho que é sempre importante a gente refletir, né, de alguma forma, sobre as obras, né? E como é uma obra brasileira, né, tão próxima da gente, então. Porque você citou Tropa de Elite, é um exemplo muito bom para pensar nisso, porque realmente é um filme que dividiu muito as opiniões na época, justamente por ele ter uma técnica muito apurada, né, muito bem realizado, ter essa força, né, de trazer esse tema, né, da violência policial de uma forma que a gente não tinha visto ainda no nosso cinema, e também por a gente estar ali naquele momento, nesse processo de, vamos dizer assim, de desconstrução, né, da nossa recepção, vamos dizer assim, né? Então eu acredito que muita gente abraçou o filme na época do lançamento, mas se rever o filme hoje, vai pensar melhor. É um exercício ao qual, inclusive, eu quero ainda me propor a fazer, sabe? Eu acho que o segundo filme ele já faz isso, de certo modo, né? Ele reage à recepção ao primeiro filme, que é algo interessante, né, de perceber. Apesar do José Padilha, a gente vê que é um cineasta que tem opiniões fora e dentro dos filmes, né, muito controversas, mas é isso, são filmes que demandam muito do público, né? Não são filmes fáceis, não. Então, acho que se a pessoa ela não tem esse olhar mais crítico, né, não tem uma cabeça mais aberta para o que está sendo apresentado ali, pode ser que o filme passe a mensagem errada. Eu acho que o Tropa de Elite é um caso desses. Né? Até por ele estar a narração em off, estar na voz desse policial. Né? Mas não necessariamente você, como espectador, está ali para dar aval para tudo que ele está falando. Né? Mas a gente sabe que acaba que essa força, né, dessa narração, do que está sendo falado ali, tem esse poder, né, de influenciar também a forma como a pessoa entende o filme. Sim.
Renata, a gente já está quase chegando no final do nosso programa, já tem quase 50 minutos aí já de papo, viu? Passa rápido, papo bom, Passa passa muito, rápido. muito rápido. Eu tenho mais uma perguntinha para te fazer, depois a gente vai para o Bumerangue Cinéfilo, que é rapidinho, que é um ping-pong rapidinho. Beleza. E a gente encerra nessa noite maravilhosa de terça-feira, Rio de Janeiro, 25 graus. Estou até achando estranho, 25 graus no Rio de Janeiro, isso não é normal, mas estou até com meias no meu pé, porque 25 graus para mim já é um frio sinistro. Mas vamos lá. Seguinte, Renato, Cinderela Baiana, Renato Silveira, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Eu queria saber de você uma coisa. Para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que existe filme que chega diferente para cada pessoa. Essa história de filme ruim é muito relativa, né? Filme ruim para quem? Né? Aí a gente pode conversar sobre isso. Cara, não só o Cinderela Baiana, né, mas vários outros filmes de diretores que às vezes são esculachados, né? No cinema brasileiro mesmo tem vários exemplos, mas que quando você olha com um pouco mais de atenção, você vê que ali tem uma qualidade que está sendo desperdiçada, né? Não que eu esteja dizendo aqui que Cinderela Baiana seja um clássico, que é uma pérola do cinema brasileiro. Alô, podcast da Bracine, próximo tema, hein? Alô, podcast da Bracine. É um filme que virou um ícone, né? Justamente por isso que você falou, ele tem coisas ali que acabam sendo engraçadas, né? Se colocar hoje em cartaz o filme, Renato, lota uma sala, cara. Lota uma sala, porque as pessoas vão para se divertir. Cinema não acaba sendo diversão mesmo, entendeu? Exato. Então é isso, é assim mesmo. Mas tem filmes que as pessoas dizem que são ruins, né? Taxam como ruins, mas que é ruim para ela. Não quer dizer que aquele filme é ruim. Né? E tem aquela coisa do tempo também, né? O Verhoeven sofreu muito com isso, com Tropas Estelares, com Showgirls, né? Que hoje em dia são, meu Deus, são os melhores filmes do mundo, mas na época foi, meu Deus do céu. E eu sempre gostei do Tropas Estelares. Sempre gostei do Tropas Estelares. Eu achava assim. Filme, eu lembro que eu vi num filme de no cinema de 2 andares que tinha na Tijuca. Caramba, Tropas Estelares, cara. Tô ficando velho, Renato. Isso eu acho que vem muito do trabalho da crítica também, né? De identificar esses autores, né? São diretores e diretoras que estão trabalhando numa veia mais autoral ali, e isso não necessariamente vai resultar naquilo que o público quer ver ou que o público espera. Né? Então, acho que a pessoa ela se lançar ao risco já é um trabalho que tem que ser valorizado. Né? E no caso aí do Verhoeven que você citou, a gente tem também exemplos como John Carpenter, Brian De Palma, né? Um exemplo atual que está em plena atividade é o M. Night Shyamalan, né? É um cineasta também que super divide as pessoas. Tem gente que acha que os filmes dele são lixo, outros acham que são obras-primas, né? Eu estou mais no time das obras-primas, mas eu sei que realmente divide a opinião. Em falar nisso, ele postou uma foto há quantos minutos atrás? Há 2 horas atrás. É verdade. Ele começou as filmagens lá do Knockin' at the Cabin, novo filme do M. Night. Esse é um diretor cinéfilo. Total. Agora, essa questão também ela é um pouco polêmica, porque acaba sendo um exercício que muita gente se lança a fazer e acaba enxergando, na minha opinião, é claro que eu também, né, vou dar aqui o meu ponto de vista, mas tem diretores que eu não consigo concordar que são autores, mas que estão ali trabalhando em Hollywood, fazendo blockbuster, mas tem quem defenda que ali tem uma coisa autoral, né? Por exemplo, MacG. MacG fez As Panteras, Exterminador do Futuro, né? Eu entendo, eu leio as críticas do pessoal que gosta dos filmes dele e tudo, eu entendo que, né, onde está ali o que estão identificando como autoral, mas eu realmente não consigo concordar. Então, para mim, são filmes ruins, mas para outras pessoas não são. Olha, nas rodinhas cinéfilas que eu já participei, pessoalmente, a gente zoa muito, né? Claro, a gente fica brincando com tudo. Aí teve uma vez que eu escutei que
alguém escreveu o filme do Michael Bay com 2 tampões no ouvido. Porque todo filme do Michael Bay tem a explosão, né? É outro também. Todo filme do Michael Bay tem a explosão. Ele lançou até recentemente, acho que uma Ambulância, né? Ambulância. Teve aí no cinema. Tá sempre lançando filme. Eu tenho amigos que acham que ele faz obras-primas, cara. Mas... Sim. É isso aí. Opinião é isso aí. O importante é falar sobre cinema. O importante é falar sobre cinema. Ô, Renatão, estamos chegando aqui já no final. Desde já te agradecendo, cara, pela presença. Agora a gente vai fazer o Bumerangue Cinéfilo. Lembra daquele programa da Marília Gabriela? Que ela falava assim, uma cor, uma roupa. E aí você me responde com uma palavra ou com uma frase curta. E aí a gente encerra. São 6 perguntinhas. Eu sempre quis fazer esse tipo de exercício. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal aqui fica desesperado. Vamos lá. Você está preparado, Renato Silveira? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Renato Silveira, o que mais incomoda um crítico de cinema? Filme ruim. Muito bom, muito bom. Renato Silveira, indica um filme brasileiro, sem ser o Pra Frente Brasil, você já indicou, indica um outro filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas que ele é ótimo, é importante para a nossa filmografia, ou que você gosta muito. Para deixar aqui como dica para a galera. Pode ser curta, média, longa. Filme para deixar como dica para a galera, que a galera tá sempre anotando as dicas que o pessoal deixa. Pode ser recente, cara, deixa eu ver aqui. Olha, essa é complicada, hein? Pô, aí você me pegou. Deixa eu ver. Bom, eu vou citar um que não é. Quer deixar para o final? Não, vamos agora. Não chega a ser um filme assim que é pouco conhecido, mas, ou pelo menos assim, o diretor dele não é pouco conhecido, que é o Jorge Furtado, mas ele fez um dos filmes dele que eu mais gosto e que eu acredito que pouca gente deu importância para ele é o Saneamento Básico. Maravilhoso. Saneamento Básico filme. É uma comédia deliciosa, cara. Muito divertida, metalinguística, né, que fala sobre o fazer cinematográfico, e é um filme que eu acho que ficou meio esquecido, nem sei se hoje as pessoas conseguem ver aí no streaming, mas se encontrá-lo de algum modo, não deixe passar a oportunidade. É muito bom mesmo. Eu vi esse filme pela primeira vez no Cine Odeon, cinema que tem na Cinelândia aqui no Rio de Janeiro, numa maratona de cinema. Eu vi esse filme 4 horas da manhã. Eram 3 filmes de madrugada. Um deles tinha sempre um filme que era estreia, né? O filme tá lá na Globoplay. Acabei de ver aqui também o cinema. Ótimo. Tá lá na Globoplay. Para quem quiser conferir aí a dica do Renato. Excelente dica, Renatão. Excelente. Seguinte, Renato Silveira, qual é o streaming que você mais assiste quando você está no conforto do seu lar? Olha, atualmente eu tenho que dizer que eu vejo mais o HBO Max. Acho que tem, principalmente por causa de séries, né? Que eu sou uma negação em séries. E a maioria das séries que as pessoas me recomendaram e que eu não vi são da HBO. Então agora tem a chance. Vou te recomendar uma, Station Eleven. Maravilhosa. Já me falaram dela, sim, maravilhosa. Essa talvez seja uma das séries mais inteligentes que eu já vi, assim, pelo menos nos últimos anos. Eu achei maravilhosa. Acho que tu vai gostar pra caramba, cara. Essa é do caramba. Tem na HBO Max aí pra quem quiser ver. Não percam o Station Eleven. Até o roteirista do Station Eleven, se eu não me engano, ele vai estar no Rio 2C, que é um evento que tem aqui no Rio de Janeiro também, ligado a audiovisual. O roteirista do Station Eleven, se eu não me engano, vai estar no Rio 2C também. Então, procurem aí ver se tem ingresso para. Não sei como é que é, mas depois procurem aí no Google. Rio 2C, muito bacana esse evento. Ô, Renato, seguinte, na tua infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Assim, teus pais te levavam, tua família te levava? Qual é o cinema assim, que você tem as primeiras lembranças assim, do mini cinéfilo Renato? O Renatinho. Pô, é o Cine Teatro Brasil, que fica na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, bem no centro mesmo aqui da cidade. E foi ali onde eu assisti a maioria dos filmes dos Trapalhões, minha mãe sempre me levava ali. Não era a minha sala preferida, né, da infância. O Cine Palladium era o que mais me encantava, porque era a tela gigantesca, assim, era o maior cinema que tinha aqui. Mas o Cine Brasil
é, sem dúvida nenhuma, das memórias afetivas assim que eu tenho mais carinho. Que bacana, show de bola, excelente, excelente. E agora, para a gente finalizar o programa, Renatão, essa é a última pergunta, a pergunta mais difícil. Essa pergunta, Renato, caiu nos vestibulares do ITA, do IME, aqueles vestibulares mais difíceis do Brasil. Vários nerds do mundo todo ficaram desesperados com essa pergunta, mais complicada que aquelas equações matemáticas complicadas, lineares, aquela coisa toda louca. É muito difícil a pergunta, muito difícil. Então, assim, vamos lá. As pessoas aqui, já teve gente suando aqui, pessoas aqui suando, aqui desesperadas com essa pergunta, mas tenho certeza que você vai conseguir responder, porque eu acho que eu já até eu tô pensando aqui, eu acho que eu já até sei qual é o filme que você vai falar desta pessoa. Eu quero saber o seguinte, Renato Silveira, para a gente encerrar essa noite maravilhosa, super bacana, falando sobre cinema. Qual é teu filme favorito com ele, que é o sobrinho do Coppola, que é o primo da Sofia, Nicolas Cage? Qual é teu filme favorito com Nicolas Cage? Muito bom. Cara, A Outra Face. A Outra Face de John Woo. Face Off, esse filme aí é fantástico, né? Eu pensei que tu ia falar alguma coisa do Brian De Palma, que eu li alguma coisa tua aí ligada ao Brian De Palma, não foi? Alguma dissertação tua, não foi que tu fez? Foi a minha dissertação de mestrado, ela foi baseada no Brian De Palma. Pensei que tu ia falar Olhos de Serpente. Pô, né? Adoro também. Muito Snake bom. Eyes. É, muito bom. Genial. Não, o Brian Outro De Palma filme, é genial. eu estava falando de filme ruim, né? Um filme que foi detonado aí, mas que tem muitas coisas boas ali. Mas o Face Off, cara, puxa. É muito bom. Eu revi ano passado e, puxa vida, cara, que filme, né? É o John Woo e o Nicolas Cage que salvam ali, porque é um roteiro que, se você for parar para pensar, é muito absurdo, né? Cheio de furo. Não, tinha tudo para dar errado. John Travolta, tudo. Nicolas Cage no mesmo filme. É uma doideira. O Nicolas Cage sempre passa perto de dar tudo errado. A adaptação, por exemplo, tinham 2 Nicolas Cage. Então tinha tudo para dar errado em dobro ali, mas acabou dando certo. Mas eu fico brincando com o Nicolas Cage porque essa pergunta, só para te falar por que eu faço essa pergunta, ele era meu ídolo quando criança. Meu ídolo. Eu ligava a televisão, tava passando Homem de Família, passando A Lenda do Tesouro Perdido, aquelas coisas todas, né, do Nicolas Cage e tal. E depois eu comecei a crescer, a estudar cinema. Estudar não, né? Ler, ver muito filme. Eu falei, pô, caramba, esse cara tá fazendo coisa porcaria, meu Deus do céu. O que aconteceu com a carreira desse moço? E aí eu comecei a ficar com raiva dele, assim, eu fico pegando no pé dele. Mas, poxa, ele trabalhou com o Scorsese, com o próprio Coppola, Rumble Fish, Peggy Sue, Vivendo no Limite, né, com o Scorsese, o David Lynch, O Coração Selvagem, que é muito citado aqui também. Sim. Os irmãos Coen lá no Arizona nunca mais. Um dos irmãos Coen, né, no Arizona nunca mais. Tem muita coisa bacana. O Moonstruck, né, Feitiço da Lua com a Cher, que é maravilhoso. Que ele não tem uma mão, sempre com aqueles personagens excêntricos, né, cara? Vocês tinham que fazer um podcast sobre Nicolas Cage, Renato. Poxa, atende a minha solicitação. Vou mandar um e-mail para vocês da Abracine. Fala assim, poxa, gente, faz lá um podcast sobre Nicolas Cage. Por favor, quero muito ouvir vocês falando. Aí tem que fazer um filme aqui no Brasil. Aí a gente faz. Pô, e é só cinema brasileiro. Ah, é só cinema brasileiro? Pô, de preferência. Pô, mas dá para abrir uma exceçãozinha aí, pô. Dá para abrir uma exceçãozinha. Ele merece. E falar nisso, pessoal, O Peso do Talento, um filme que Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage, dia 28 de abril. Ver, cara. Não, eu tô desesperado. É na semana do meu aniversário. A Paris Filmes acertou, Renato. A Paris Filmes acertou na semana do meu aniversário. Dia 28 de abril nos cinemas. Eu faço aniversário no domingo. Então, assim, estou muito feliz. Estou muito feliz. Vou pegar 10 ingressos logo, chamar todo mundo para viver comigo. Vai ser muito bacana. O Peso do Talento, Pedro Pascal, tem um monte de gente aí no elenco também, muito legal. O trailer está divertidíssimo, divertidíssimo. Não deixem de conferir. Mas, Renato, estamos chegando aqui ao fim do nosso papo. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Foi sensacional, cara. Muito obrigado. Cara, deu uma aula aqui, falou tantas coisas bacanas. Muito obrigado, cara, por participar do meu humilde projeto, cara. Muito obrigado mesmo. Como é que o pessoal pode te achar? Dá aí tuas redes, cinematório.com.br. Fala aí onde o pessoal pode te encontrar. Beleza. O site é esse mesmo, cinematório.com.br. @cinematório no Twitter, no Facebook, no Instagram. E o meu pessoal no Twitter é @silveirarenato. No Instagram é @RenatoSilveira2312, que é a minha data de aniversário.
Para quem já quiser aí marcar no calendário e me mandar parabéns ou mandar presentes. Mandar os recebidos. Mandar os recebidos. Renatão, muito obrigado, cara. Continua sendo esse cara nota mil, cara. Muito obrigado. Você é mega simpático, cara. Você, enriqueceu aqui o meu programa. Depois eu gosto de rever o programa. Cara. Depois eu vou botar aqui na minha tela de 78 polegadas aqui o programa para poder rever. E vai ser muito bacana refletir sobre todas essas questões que a gente conversou. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Que isso, cara. Sucesso para você. Para você também, muito obrigado mesmo, mais uma vez, pelo convite. Você também super simpático. Adorei participar aqui do bate-papo, né? Muito descontraído, com questões muito bacanas mesmo, interessantes para a gente pensar cinema, né? E é isso que eu penso, cara, assim. A gente tem que falar, né, com uma certa leveza, mas não pode abandonar a profundidade, né? E acho que aqui você foi no ponto, né? Acho que você conduziu muito bem aí o papo e adorei participar. Vou recomendar aí para todo mundo acompanhar o seu canal e conferir as outras conversas, né? Que são com pessoas também que eu admiro muito e é uma honra estar aqui entre elas agora. Show de bola. Pessoal, fiquem com Deus. Semana que vem estamos de volta. Essa semana só vai ter só essa entrevista de hoje, tá bom? Às vezes eu marco um monte de entrevista na semana, mas como é a semana do meu aniversário, eu tô cheio de compromissos, jantares com a minha família toda, então, e fora do meu trabalho, né, que eu tenho que ganhar dinheiro, então, semana que vem a gente volta e depois eu anuncio quem vai estar aqui comigo, tá bom? Um beijo para todo mundo. Renatão, tamo junto, hein? Muito obrigado, fica com Deus. Beijo para todo mundo. Parabéns adiantado aí. Tudo de bom para você. Valeu. Um abraço, boa noite. Tchau, galera. Valeu.